Danilo Brito, Advocacia. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer ter o senhor aqui. Hoje vai ser muito boa a nossa live. Nós vamos ter hoje uma pessoa gabaritada hoje para falar para nós sobre tributação, né? Então é uma live bem bacana e tenho certeza que vai trazer muitos esclarecimentos. Seja bem-vindo, viu, doutor? É um prazer ter o senhor aqui. Já vamos estar tendo a doutora Ana Paula, que é uma sumidade na área, e tenho certeza que ela vai nos ajudar e muito sobre esse tema. Já também o pessoal está chegando, demora às vezes um pouco, né? Mas aonde fica seu escritório, doutor? Já vamos ter a presença da doutora Ana Paula, que vai estar com a gente aqui ao vivo para falar sobre tributação. Simples nacional. Vale a pena? Não vale a pena? Chamar o doutor rapidinho aqui para participar com a gente. Não entra. Boa noite, doutor Danilo. Tudo bem? Saiu, acho que entrou sem querer. Doutor Joaquim também já está com a gente. Margarete Carvalho, sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a nossa live vai estar maravilhosa, né? Carvalho, Margarete, entrou, sejam todos bem-vindos, né? Daniela Della Vecchia, seja bem-vinda. Menino, Ney, 108, seja bem-vindo. É um prazer. Ateliê Mimos Criativos, seja bem-vindo. Já nós vamos ter bastante gente aqui e também a presença de uma sumidade no campo da área tributária, né? Hoje nós vamos falar sobre tributação. Vale a pena a tributação? Hoje você vai conhecer um pouco sobre o Simples Nacional. A pessoa que foi convidada para trazer conhecimentos para a gente é uma pessoa gabaritada. H. Fernando, 8385, é um prazer ter você aqui. Enquanto a nossa convidada não chega, os que vão entrando a gente vamos dando boa-vinda, mas já nós vamos ter a doutora Ana, que vai nos falar sobre tributação, né? Doutora Ana Paula vai trazer para nós esse tema que é muito importante, né? Estamos só esperando a doutora Ana Paula entrar. Aproveitar, já vou chamá-la aqui. Doutora Ana Paula Bismara já encontra-se com a gente, já vai estar entrando aí. Opa, já entrou. Boa noite, doutora. Hoje a nossa live vai... Tudo bem, na hora que convidado, bomba aqui o negócio. Graças a Deus. E a senhora, tá bem, doutora? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Opa, maravilha. Obrigada, hoje para nós pelo convite. É isso, para mim é um prazer, doutora, né? Só falando um pouco do seu currículo, né? A senhora é advogada, pós-graduada e mestre em Direito Tributário, juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, tem experiência em gestão tributária para empresas, já faz 10 anos que a senhora trabalha nesse segmento, né, doutora? Faz até mais tempo, na verdade, né? Foram 10 anos na gestão tributária de uma multinacional, mas eu já estou no direito tributário há 20 anos. Olha, então a senhora tem, como se diz, tem experiência suficiente para trazer muitas informações para nós, né? A senhora também é professora em curso de graduação e pós-graduação, né? Company e EAD, olha, então o negócio vai estar bom hoje. Conhecimento não vai nos faltar, né, doutora? É isso aí, Marcelo. Espero poder contribuir aí de uma maneira bem didática, né? Falar a linguagem simples, a linguagem realmente
das pessoas que muitas vezes não entendem do direito tributário, né? O direito tributário, ele tem aquele mito, né, de que ele é muito difícil, que é algo que é complicadíssimo, mas na verdade não é tão assim. Às vezes eu acho que a gente complica um pouco na nossa forma de falar sobre o direito tributário e a tributação no Brasil. Mas eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouco mais de clareza sobre o que a gente tem vivido aí nas empresas, especialmente, né? Beleza. Quero dizer de antemão para a senhora que essa nossa live às vezes não dá muita audiência na hora que a gente entra, mas a audiência dela vem depois. Por quê? Porque hoje nós temos os nossos canais de YouTube, nós temos as nossas páginas do Instagram e também temos o LinkedIn, que eu tenho certeza que é uma ferramenta que a senhora usa bem. E também temos as outras páginas nossas, além do Facebook, o Twitter, etc. Então, essa nossa live ela vai rodar o Brasil, o mundo, e tenho certeza que vamos trazer muitas pessoas para se alimentarem, né, desse conhecimento. Quando a gente se alimenta do conhecimento, o negócio vai, né, doutor? É isso aí, com certeza. Doutora, eu queria fazer a primeira pergunta para a senhora sobre o regime de tributação. Queria saber da senhora qual o regime de tributação mais usado pelas empresas hoje no Brasil. Então, né, Marcelo, esse é regimes de tributação, né? A gente tem hoje 3 regimes de tributação que as empresas podem adotar, né? As empresas de maior porte, aquelas que faturam acima de 78 milhões, elas, via de regra, devem apurar no regime do lucro real, né? Então, ele tem ali vários detalhes que decorrem dessa apuração no lucro real. Então, empresas de maior porte são obrigadas a adotar o lucro real. A gente tem um outro regime intermediário, né, que a gente chama de lucro presumido, em que a empresa, nesse regime, ela presume um lucro, né? Essa presunção do lucro, ela pode variar entre 8% e 32%, dependendo da atividade. E a gente tem o regime mais usado hoje pela grande maioria das empresas, que é o regime do Simples Nacional. E daí, quando a gente fala, né, Simples Nacional, ele se diz um regime simplificado, um regime favorecido. Na verdade, em relação à carga tributária, né, ao percentual de tributos que essa empresa paga, ele realmente é melhor. Ele tem percentuais menores, mas ele só tem o Simples no nome, viu, Marcelo? É só no nome, porque ele é um regime muito complicado, cheio de detalhes, e que, às vezes, os profissionais e os empresários, eles negligenciam, né? Por achar que é um regime fácil de ser apurado, que não tem nenhum detalhe específico, acabam deixando passar oportunidades. Daí a ideia hoje é a gente falar um pouquinho dessas oportunidades que empresas do Simples Nacional deixam passar e pagam mais tributo do que deveriam, exatamente por não estarem atentos a essas situações onde o tributo nem seria devido. Então, hoje, eu diria que 90% das empresas que a gente tem acesso, né, que eu diria varejo, são micro e pequenas empresas, né, as empresas de pequeno porte, as EPPs e as microempresas, e elas, em geral, faturam até 4 milhões e 800 mil em 12 meses. Então, né, um faturamento de 4 milhões e 800 até 4 milhões e 800 nos últimos 12 meses, você pode se manter no regime do Simples Nacional. E daí, então, é o cenário da grande maioria das empresas que a gente tem no varejo, né? Dentro do nosso bairro, muitas vezes no centro da cidade, ou no ambiente que a gente transita, né? Da nossa casa até o trabalho, enfim. E daí, são para essas empresas hoje que nós vamos falar aí de algumas oportunidades que essas empresas, elas podem ter, e às vezes o empresário está deixando passar batido, né? Não está atento a essa oportunidade. Então, em suma, o simples não é tão simples assim. Aliás, ele não é nada simples, né? É aquela pegadinha do malandro, entendeu? A pegadinha do malandro da legislação, que chamou de simples algo que, na verdade, tinha que chamar complexo nacional, né? Porque é bem complexo, cheio de regrinhas.
Posso te dizer, então, com toda clareza, o simples é mais para pegar a pessoa que acha que é simples. A pessoa que não entende vai no simples e acha que está bom demais. Na verdade, ele tem uma tributação favorecida, que significa que a empresa ela tem uma carga tributária menor, a princípio, do que ela teria em outros regimes. Nem sempre, então temos exceções. Às vezes, por exemplo, apurar no lucro real pode ser melhor, mas tem que ser analisado, tem que fazer um comparativo ali de qual seria a carga tributária nos regimes, né? Mas, via de regra, o regime do Simples tem uma carga tributária menor, o empresário ele paga os tributos federais, estaduais e municipais numa única guia, via de regra, tem os detalhezinhos, mas em regra é uma única guia, uma única declaração por mês. Então isso atrai muitas empresas para esse regime em razão dessa facilidade na entrega da declaração. Só que essa facilidade ela pode nos enganar. Por quê? Se não for bem feita essa gestão tributária, o empresário pode estar pagando mais tributo do que ele precisaria pagar. E você sabe, né, Marcelo, hoje na economia que a gente está vivendo, né, de recessão econômica, muitas empresas fechando, você poder trazer uma economia tributária lícita, né, cumprindo a legislação para o seu cliente, vai fazer toda a diferença. Às vezes pode salvar a empresa, né? Pode salvar a empresa ele apurar corretamente o tributo. Então, é um pouco nesse sentido que eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho desse conhecimento, dessas oportunidades. Quem sabe a gente tem empresários aqui nos ouvindo e eles podem buscar um pouquinho mais de informação a respeito disso. Maravilha. Silvia Silva, 1,6% é o percentual do LP para comércio de combustível. Ai, olha, eu não sei de cor todas as alíquotas, porque a gente tem ali variantes, né, nos anexos do Simples. Quando ela fala de alíquota de combustível, quem paga hoje o tributo nos combustíveis, Marcelo, é sempre a indústria, né? Os combustíveis, eles são tanto para PIS/COFINS, quanto para o ICMS, são tributos que têm são tributos concentrados na indústria. Então, por exemplo, um posto de combustível, né, que é onde nós ali compramos, ele, via de regra, não deveria recolher, né? ICMS, PIS/COFINS, IPI, ele recolhe o imposto de renda, a CSL, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição previdenciária, né? Também, mas ICMS, PIS e COFINS ficam concentrados lá na indústria, tá? Tanto na substituição tributária quanto no regime monofásico. Inclusive a Diane Leite falou, não é assim, tá certo. Vamos à segunda pergunta, doutora. Voltando de novo, esse simples, ele é mesmo simples? Então, né, Marcelo, ele não tem nada de simples, na verdade, ele engana, né? Então, às vezes, o contador, ele pode achar que basta... A gente tem uma declaração que ela se chama PGDAS-D, que é o programa gerador, né, do documento de arrecadação no Simples, né? É uma declaração onde a empresa informa a receita do faturamento, né? Assim, basicamente, ele pega o valor das vendas e informa lá, né? Nessa declaração. E daí, para se apurar a guia do DAS, existem faixas de faturamento. Então, dependendo do volume de faturamento, você se enquadra numa faixa, aí você tem uma dedução que você pode aplicar e você chega na sua alíquota efetiva, que é uma alíquota única, que reúne os vários tributos numa única alíquota. E daí você paga essa guia. No entanto, a gente tem situações que o Simples Nacional não precisa recolher aquele tributo específico. Então, eu vou trazer para você alguns exemplos. Exportação. Se a empresa do Simples fizer uma exportação, ela não precisa recolher. Existem faixas de isenção do ICMS. Então, alguns estados, para faturamentos de até 180 mil, eles têm isenção do ICMS. E se o contador não sabe disso, ele submete toda a receita dele à tributação, toda. Ele não tira o ICMS dessa tributação, entende? E a gente tem, especialmente aqui, estamos falando aí do estado de São Paulo, mas isso acontece em todos os estados do Brasil. A gente tem um regime chamado substituição tributária. Esse regime,
que está aplicado para a grande maioria dos nossos produtos, tá? Todos, tem uma lista gigante de produtos do varejo. Ele concentra o recolhimento do imposto na indústria. Então, a indústria, Marcelo, ele recolhe todo o tributo que seria devido ao longo da cadeia. Então, num regime normal de tributação para o ICMS, nós teríamos a indústria pagando, o distribuidor pagando e o varejista pagando também. Mas, para estas mercadorias de substituição tributária, quem recolhe é a indústria. Ela já recolhe por todo mundo da cadeia. Então, quando chega lá no varejo, que é a nossa lojinha, onde a gente compra, aquela empresa não precisaria mais recolher ICMS. Por quê? Porque a indústria já fez isso por ela. E o que acontece na prática é que na hora de fazer o PG das D, o contador ou o empresário, ele não se atenta que parte daqueles produtos não precisariam ter o recolhimento do ICMS de novo. A mesma coisa vale para o PIS e para a COFINS. Nós temos vários produtos em que o recolhimento do PIS/COFINS foi feito lá no início da cadeia, pela indústria, e, portanto, o Simples Nacional, lá no fim da cadeia, lá no varejo, lá no distribuidor, não precisaria pagar. E daí, por desconhecer esses benefícios, né? Eu não digo que são benefícios, porque não é um benefício, alguém pagou o tributo, né? Quem pagou? A indústria. Então, não é um benefício que alguém não está pagando. Na verdade, a indústria pagou já aquele tributo. E quando o Simples vem e ele paga de novo, ele está pagando em duplicidade o mesmo tributo, entende? Então, nessa situação é que surgem as oportunidades de restituição desse PIS, desse COFINS, do próprio ICMS que foi pago na substituição tributária, se ele for pago novamente pela empresa do Simples. Então, eu vou te dar aqui, Marcelo, vou mencionar para você alguns exemplos de atividades empresariais, né, de lojas, de produtos que são produtos monofásicos, que, portanto, a empresinha lá do Simples, a empresa do varejo, não precisaria recolher PIS/COFINS novamente. Então, que é um exemplo, olha como está perto da gente. As padarias, mercearias, supermercados, lojas de conveniência. Sabe que tipo de produto que eles vendem e não precisam recolher o PIS/COFINS? As bebidas frias. As bebidas frias. O que são as bebidas frias? Não são as bebidas geladinhas, viu, Marcelo? Nós estamos na sexta aqui, 8 horas da noite. Acho que o pessoal já está pensando em tomar uma cervejinha na sexta-feira, né? A cerveja é um exemplo de bebida fria. Cerveja, refrigerante, água mineral, energético. Então, são exemplos de bebidas que, por exemplo, o bar, né, o restaurante, a padaria, se ela vender essa mercadoria, está vendendo no varejo, ela não precisa recolher PIS e COFINS sobre essa venda. Por quê? Porque a indústria e o distribuidor já recolheram, né, nesse caso. Então, só lembrando, padarias, mercearias, supermercados... Lojas de conveniência. A gente não encontra em loja de conveniência refrigerante? Em qualquer lugar onde você encontre cerveja, refrigerante, energético, água mineral, qualquer lugar que você encontre esse tipo de produto, tá? Vou te dar outro exemplo que é muito comum pra gente, Marcelo. Autopeças. Sabe, centros automotivos que vendem peças para veículos, para usar nos veículos, né, na manutenção dos veículos. Autopeças também são produtos monofásicos, né, para PIS e COFINS. Então, concentra lá na indústria o recolhimento e a loja, aquela loja que nós vamos lá comprar a peça, né, no varejo, ela não precisa recolher PIS e COFINS nestas vendas. Entende? E às vezes na correria do dia a dia, essa informação pode passar batida pelo contador e pelo empresário, e ele está recolhendo tudo, como se tivesse que recolher sobre tudo, e não precisa. Bom a senhora lembrar aqui que talvez passa-se batido essa dica, né? Quantos colegas aí estão nos ouvindo? De repente a gente tem aqui colegas que são donos, né, de lojas de autopeças, centros automotivos. Ele tem que verificar isso, porque ele pode estar pagando
pagando mais tributo do que deve. E a Receita tem um procedimento para você restituir esses valores. E a Receita tem devolvido esses valores, Marcelo, em torno de 60 dias. Pensa só, 60 dias você receber de volta aquele valor, aquele dinheiro que você recolheu indevidamente. E tem empresas recebendo, efetivamente, entende? Empresas recebendo 50 mil, 100 mil reais de tributos pagos nos últimos 5 anos indevidamente. Você pode imaginar, né? Sua empresa, às vezes, está passando por dificuldade, né? E receber uma restituição lícita de um tributo que você pagou indevidamente, ela pode capitalizar a sua empresa, pode fazer com que a sua empresa volte, retome a atividade. Então, o empresário ele tem que estar consciente disso. Outra área também, sabe? Uma área que passa batido, distribuidora de gás. Sabe as distribuidoras de gás, de bujão de gás que a gente compra para nossa casa? Sim. Essas empresas também não precisam recolher PIS e COFINS sobre essas receitas. É o que a gente chama de GLP, né? Que é o gás liquefeito de petróleo. Esse GLP, ele é um produto monofásico, então o fabricante já está recolhendo PIS/COFINS por todos da cadeia. Então, a empresa lá no varejo do Simples Nacional não precisa recolher mais. Doutora, Tem mais, mas eu vou falando para você aos poucos. Vai falando que isso aqui vai ajudar eu até futuro fazer um negócio aqui. Tem né? mais, sabe qual Sim, é? pode falar. Farmácias. Os medicamentos, o shampoo, condicionador, esmalte, sabe, produtos de cosmético, perfumaria, monofásico, não tem que pagar PIS/COFINS de novo, não. E as empresas deixam passar batido. Até no pet shop você tem oportunidade. Pet shop, sabe, dos cachorros, né? O medicamento que você tem para o cachorro, ele pode ser monofásico também. Então, assim, eu costumo dizer que entre a nossa casa e o nosso local de trabalho, Marcelo, existem infinitas oportunidades para você reduzir a carga tributária, né? Porque você você vai ali no trânsito, né? No seu caminho. Faça esse exercício, você vai ver como você vai encontrar um monte de padaria, um monte de bar, um monte de loja automotiva, um monte de posto de combustível. Você vai encontrar loja de varejo, né, de bujão de gás. Você vai encontrar farmácias, vai encontrar cosméticos, vai encontrar pet shop. Em cada esquina tem um, na verdade. Então, doutora, e essas empresas que já pagaram isso há anos, por exemplo, a padaria do João faz 10 anos que ele está pagando ele é aderente ao Simples e faz 10 anos que ele está pagando esses mesmos tributos. Ele consegue recolher esse atrasado? Na verdade, ele restitui, né? Ele recebe de volta, mas ele consegue receber de volta, Marcelo, os últimos 5 anos, tá? Olha! Só os últimos 5 anos. Então, passou de 5, perdeu. Pagou e vai ficar assim mesmo, não consegue rever. Mas os últimos 5 anos ele consegue. Então, tem que fazer um projeto, né? É um projeto em que você revê essas declarações, calcula corretamente, entrega uma declaração retificadora e a Receita, ela avalia, claro, a sua atividade, vê se está dentro ali do perfil da sua atividade, ter produtos monofásicos, e daí ela te restitui em dinheiro. Ou, se você pedir em dinheiro, volta em dinheiro. Igual o nosso imposto de renda, não tem imposto de renda que a gente recebe a restituição? É a mesma coisa, parecido, né? Só que é mais rápido, lá em torno de 60 dias. Só que qual que é a questão? Às vezes, Marcelo, a gente tem empresas que estão com dívidas com a Receita, né? Então, vamos imaginar que a gente tem lá uma lanchonete e daí essa lanchonete não conseguiu honrar os pagamentos com a Receita Federal corretamente, mas aí ela está assistindo aqui a nossa live e ela viu a oportunidade. O que ela vai fazer? Vai fazer o projeto de revisão desses créditos e daí ela vai... Quando ela apresentar o pedido de restituição, a Receita Federal vai compensar esse valor que ela teria a restituir com aqueles débitos que ela tem em aberto. Compensa de ofício. Então, também é vantagem? Sim, porque você para de ter um débito, entende? Você não recebe em dinheiro, mas você deixa de ter uma dívida com um ofício, o que também tem um lado bom, né? A Grazi Maria fala que, apesar da complexidade do Simples Nacional,
existem muitos benefícios para os profissionais que atuam com planejamento tributário e revisão fiscal, né? Silvânia fala farmácias, comércio, autopeças, posto de combustível, provavelmente dando ênfase. O Robson manda dizer, doutora, a senhora é fantástica. Passa o assunto fácil. Que legal. A Grazi de novo. Professora, sua didática é muito esclarecedora. Olha que exemplo. O Robson fala, qual o exemplo de restituição para o ICMS? Então, o ICMS é um tributo estadual, né? Então, para o ICMS, o procedimento é um pouquinho diferente do que o PIS/COFINS. Para o ICMS, a gente tem que fazer um pedido administrativo para cada estado. Então, nós estamos aqui no estado de São Paulo, tem uma portaria aqui da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo que define esse pedido administrativo. Você vai ter que juntar lá as informações, as planilhas. E a relação de produtos de substituição tributária, quais são esses produtos de ST para ICMS, estão previstas na portaria CAT 68 de 2019. 68 de 2019. É uma relação bem grande, são vários produtos que no estado de São Paulo tem substituição tributária. Então, para todos esses produtos, a empresa do Simples não precisaria recolher lá no momento da venda. Então, é o que a gente chama, Marcelo, né, na parte tributária, de segregação de receitas. Segregar, separar as receitas. Então, você tem que separar a receita que você vai tributar daquela receita que não precisa ser tributada novamente, porque a indústria já recolheu por todo mundo lá no começo. Então, no caso de substituição de ICMS, ST, que é a pergunta que foi feita, o pedido de restituição não se faz pelo PGDAS retificador. Ele se faz por um processo administrativo simples, apresentado para a Cefaz do estado de São Paulo. O Robson pergunta, qual o conceito para produtos monofásicos? Então, não tem... monofásico, né? Mono, ele vem de uma fase, mono de um, entendeu? Então, monofásico significa vamos tributar em uma única fase. Qual fase foi escolhida para ser tributada? A indústria. Por que a indústria? Pensa comigo aqui, Marcelo, agora nós somos o fisco. Nós não somos mais o contribuinte, eu e você viramos o fisco. Se a gente tivesse que escolher qual empresas fiscalizar, nós temos as indústrias, que é um pouquinho de empresa assim. Quando a gente vai para os distribuidores e os atacadistas, já aumenta mais. E quando você vai para o varejo, então, é uma infinidade, não é? Porque varejista você tem em cada esquina um monte de empresas. Quem que a gente escolheria fiscalizar? As indústrias, que é onde você tem menos volume e o porte da empresa é maior. Então, o seu trabalho é mais facilitado. Você fiscaliza uma única empresa e já arrecada um montão. Porque você está ali numa empresa de maior porte, mas um número menor de contribuintes para serem fiscalizados. Então, como é que se escolheu? Por que se escolheu esses produtos? Por que posto de combustível, né, o óleo diesel, a gasolina, o etanol, o bujão de gás? Por que as bebidas? Por que os medicamentos? Por que pneus? Por que esses produtos são monofásicos? Porque a venda deles é muito pulverizada. Não é pulverizada? A gente não tem posto de combustível em cada esquina, farmácia em cada esquina, padaria em cada esquina, bebida e bar em cada esquina. Imagina para o fisco fiscalizar cada um desses contribuintes, a trabalheira que seria. Então, ele pega esses produtos em que a venda é muito pulverizada e concentra toda a tributação na indústria. Aí ele já recebe tudo da indústria e depois ele fica tranquilo, porque lá na frente não tem com o que se preocupar. Basicamente, essa é a questão que envolve monofasia, que é a tributação em uma única fase, e o porquê que estes produtos em si foram escolhidos. Queria agradecer ao Robson, porque ele está interagindo bastante com a gente hoje. Ele pergunta, este serviço de recuperação de créditos tributários, faz-se necessário ter a figura de um advogado? Não faz, Marcelo. Na verdade, você usa o próprio certificado digital, né, o acesso no ECAC, lá no portal do Simples Nacional, do seu cliente. A retificação, ela não é feita pelo advogado, no nome do advogado, né? Nem no nome do contador. Ela é feita no nome da própria empresa. Então, o que você
Que profissional pode fazer esse tipo de recuperação? O contador, o advogado, um bacharel em direito, um administrador, qualquer profissional de qualquer área, mesmo que não tenha graduação, por exemplo, mas ele tem que estar capacitado para fazer. Não é um projeto, digamos, que você pode fazer de forma irresponsável. Se você fizer de forma irresponsável, você pode colocar a sua empresa em risco. Ela vai ser autuada, vai ser fiscalizada, vai levar uma multa. Então, você precisa conhecer os procedimentos, fazer as análises corretas na legislação, e daí qualquer profissional pode entregar essa retificação, porque você faz isso através do acesso da própria receita, do próprio cliente na receita, da própria empresa na receita. Né? Então, quem entrega a retificação, na verdade, é a própria empresa, só que com as informações que o profissional levantou. O Schmidt Verde fala: trabalhamos com autopeças e na guia do Simples vem listado PIS e COFINS. Como questiono meu contador para rever essa situação? Isso, na verdade, né, o que eu recomendo? A gente já consegue ver no extrato do Simples Nacional se você está pagando errado ou não. Então, lá a gente tem um campinho onde tem a receita. Ele tem, se você está segregando e fazendo certinho, ele vai estar escrito lá, parcela 1, PIS e COFINS monofásico, vai estar escrito. E o campinho de PIS e COFINS, ele vem zerado ou com valores bem menores. Se o extrato do Simples desse nosso colega que está assistindo estiver com um valor cheio de PIS e COFINS calculado sobre a receita, então ele está provavelmente pagando mais tributo do que precisaria. Então, a minha recomendação é, ou questiona o contador se ele está por dentro dessas autopeças serem produtos monofásicos, ou ele tem que procurar um profissional que saiba fazer o projeto de revisão desses créditos, né? E restituição desses valores. Até, Marcelo, se você me permite, eu tenho um e-book onde eu trabalho com essas informações mais detalhadas, coloco a legislação e tudo mais. Então, eu posso te passar o número da minha assistente aqui, ela manda o e-book para quem quiser receber? Com certeza, com certeza. Você vai anotar aí também, Marcelo? Anota aí, então, que é a Graziele. A Graziele, ela é da minha, aqui trabalha junto comigo, e ela tem um e-book que trata de produtos monofásicos. Tudo isso que eu fui explicando aqui para você está lá escrito. E o legal, Marcelo, é que nesse e-book tem até o print do extrato do Simples, onde o empresário consegue ver se ele está pagando errado ou está pagando certo. Então, ele pode comparar com o extrato que ele tem. Então, eu acho que é uma forma de se identificar, pelo menos no início, se está certo ou está errado. Então, olha, escrevam aí para a Graziele, e o telefone dela no WhatsApp é 015, DDD, né, de Sorocaba, 015, e o telefone dela é o 981897318. Então, vou falar de novo. 981897318. Aí vocês podem escrever lá para a Grazi, né? Falar, estou assistindo a professora Ana, queria receber o e-book. Aí ela já tem o e-book, ela encaminha para vocês. Maravilha, muito importante. Robson, de novo, dizendo excelente resposta para o conceito do monofásico, agradecendo as respostas da senhora. Mariel Lanzoni, mas os contribuintes têm que tomar cuidado ao solicitar, justamente porque muitos contribuintes não emitiram notas fiscais de todas as vendas, ou seja, sonegação. Aí não convém pedir restituição, correto? É assim, se a empresa não emitiu nota, ela não pagou o PIS/COFINS, né? Então, como é que ela vai pedir restituição de algo que ela não pagou, né? A gente só pede restituição de algo que a gente pagou indevidamente. Então, aí você precisa avaliar dentro da sua empresa se ela já apresentou receitas tributáveis no passado ou não. Então, de repente, né, vamos imaginar aqui, vamos pressupor, uma presunção. Vamos imaginar que a gente tem um empresário que ele é dono de um bar. E ele nunca declarou receita da venda de cerveja. Então, ele não tem o que restituir, né, Marcelo? Porque ele nunca pagou. E a restituição é sempre de algo que eu paguei indevidamente. Se eu não paguei, não tenho a restituir, né? Agora, se eu paguei indevidamente, eu tenho algo a restituir. Então, a gente tem que sempre avaliar isso. Por óbvio, a gente tem empresas do Simples que andam certinho e tem empresas do Simples que estão ali na informalidade.
cada vez mais, Marcelo, o fisco está em cima. Hoje eu estava estudando aqui um caso de empresas do Simples Nacional que foi autuada pelo Estado de São Paulo por não emitir nota fiscal, mas não pedir nota fiscal de compra, né? Não ter a nota fiscal de compra da mercadoria. Foi autuada em mais de R$1 milhão. Então, assim, é um cenário real. Pode não ter acontecido com quem está assistindo a gente, mas que pode acontecer com você, pode. Basta o fisco querer te olhar. Né? Com certeza. Né? Eliana manda perguntar aqui, qual lista que devo ter como base para verificar quais são os produtos monofásicos? Então, nesse e-book que eu mencionei para você, eu coloco lá essa lista completa, mas quais são os produtos monofásicos de uma maneira geral? Falando aqui de maneira resumida, né? Gasolina, óleo diesel, etanol, o GLP, que é o gás do bujão de gás doméstico, o gás natural, produtos farmacêuticos, que são os medicamentos, produtos de perfumaria, toucador e higiene pessoal, perfumaria, né? As coisas lá, por exemplo, shampoo, condicionador, um esmalte, uma maquiagem, né? Então, e os medicamentos em si, as autopeças, os pneus novos, sabe pneu de carro, né? Pneu novo, ele não paga piscofins, não deveria pagar. Se está pagando errado. Câmaras de borracha novos, as bebidas frias que eu comentei com vocês aqui. Enfim, são esses os produtos. Só que esses produtos, eles são comercializados em vários tipos de estabelecimentos, né? A gente pode ter na loja de conveniência, na lanchonete, na padaria, no supermercado, na mercearia, no pet shop, na farmácia. Por exemplo, vai no shopping. As mulheres aqui, né, que estão assistindo. Vamos no shopping, não tem aquelas lojas que vendem maquiagem? Ali a gente tem oportunidade. Então, é o que eu falo, a gente precisa conhecer as legislações e daí, já sabendo que aqueles produtos são monofásicos, a gente consegue encontrar o nosso cliente, porque provavelmente dentro do nicho de produtos que ele vende, tem produtos monofásicos ali. Gratidão, aceite e contabilidade. Gratidão por compartilhar tanto conhecimento e o e-book. Né? Aí o nosso amigo Robson diz de novo, na prática existe muito contratempo entre o contador do dia a dia da empresa com aquele profissional que busca o serviço de recuperação de créditos tributários. Né? Um ponto que eu gosto sempre de enfatizar é que, assim, a graduação em ciências contábeis, né? Se a gente tem aqui colegas que são graduados em ciências contábeis, a gente sabe que a faculdade, ela muitas vezes não nos ensina esse nível de detalhe. A gente, às vezes, aprende a apurar no simples, né? Pegar o valor da receita, lançar na faixa de faturamento, chegar ali na dedução, na alíquota efetiva e tributar. Né? Na graduação, muitas vezes não dá tempo de você entrar no nível de detalhe que vai fazer a diferença no seu cliente depois. Então, hoje, o profissional, para ele ser bom no que ele está fazendo, ele precisa buscar mais capacitação, além daquilo que ele viu na faculdade. Então, por isso que a gente começou a nossa fala no sentido de que o simples não é simples, ele tem vários detalhes. E se você tratar o simples de maneira simplista, você vai estar errando. Seu cliente pode estar pagando mais tributo do que precisaria. Aqui a gente está falando de um pouquinho do simples, mas a gente tem várias outras regras que podem ser ali adotadas. Já vou abrir o jogo para a senhora, viu, doutor? Vamos ter que fazer várias lives. Conte comigo, a gente pode fazer, tranquilo. Tá. A Mariel fala, as empresas que sonegam não podem se iludir se não estão reguladas, correto? Então, todas as empresas que sonegam, né, às vezes, né, Marcelo, isso também é um mito que a gente precisa romper. Às vezes o empresário acha que por ser do simples, os controles são menores e ele não vai ser fiscalizado, ele não vai ser autuado. Esse é um mito. Porque eu digo para você, né, nesses 20 anos que eu já estou no direito tributário, por muitas vezes eu já vi empresas do simples serem autuadas em mais de R$1 milhão em tributos e multas por terem
feito sonegação fiscal, comprar sem nota, vender sem nota, né? Às vezes, uma coisa que faz muito errado, abre vários CNPJs no Simples para não ultrapassar o faturamento de 4.800.000, né? O empresário está chegando no 4.800.000, o que ele pensa? Nossa, vou abrir um outro CNPJ aqui e daí eu divido o faturamento. A Receita pega, tem como pegar. Então, a questão é que ele acha que ele vai ficar impune. Então, ele acredita na impunidade, né? Que a Receita não vai descobrir e ele deixa levar. O problema é que se descobrir, a bucha é grande, entendeu? Então, eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que cada vez mais vai ficar difícil de sonegar. Porque hoje as notas são eletrônicas, né? É tudo compartilhado com a Receita on time. A Receita sabe que você vendeu a mercadoria antes mesmo de chegar no seu cliente. Para você ter ideia de como hoje está tudo muito informatizado. Então, eu costumo dizer que se o fisco olhar para a sua empresa, você vai ser autuado, né? A meu ver. Porque toda empresa tem algum tipo de falha. É difícil de fazer tudo muito bem certinho. Com certeza. A Risa Maria, ela fala assim, percentual que devo tomar de crédito no ICMS. Neste caso, como faço para ter este crédito? Então, no caso do ICMS, é esse pedido de restituição que eu comentei com você. Quem quiser mais informações dessa portaria CAT da restituição do ICMS, pessoal, pode me chamar aqui no Instagram, né? Meu Instagram está aqui compartilhado aqui com o Marcelo, né? Com a Jacareí TV, é o @AnaPaulaBismara. Me chama no direct e eu encaminho para vocês a portaria, tá bom? Porque, né, não sei de cor aqui todos os números, mas eu encaminho para vocês a portaria que tem que ser obedecida para restituição. Robson fala, excelente live, parabéns. Desliguei a TV só para ver a live. Obrigado, viu, pela audiência. E olha só, né? A pessoa desligou a TV para falar de tributo. Tá vendo como o tributo é ruim? Às vezes é bom também a gente saber do direito tributário também, né? A Mariei fala, os contadores têm uma enorme dificuldade com isso. Os contribuintes não levam a sério, acham que não serão fiscalizados. É como a senhora falou ainda agora, né, doutor? É isso mesmo. Hoje mesmo, né, eu estava comentando com você, eu estava aqui um pouquinho antes da nossa live, analisando um caso de uma empresa do Simples, varejista, que foi autuada em mais de R$1 milhão. Então, pode acontecer, pode acontecer. É que nem ser roubado, né? É que nem ser roubado. Pode não acontecer? Pode não acontecer, mas que pode acontecer? Pode. Então, você não anda numa rua escura, né? Você não se deixa estar no perigo. Só que o empresário, às vezes, ele sonega e ele acha que não está no perigo, mas está. Então, precisa estar atento. Eu fico com dó, Marcelo, né? Às vezes eu fico com pesar, porque o empresário, ele batalha pela empresa dele. O cara acorda cedo, 6 horas da manhã está na empresa, sua camisa, trabalha firme para construir uma empresa que vá se sustentar ao longo dos anos, né? Que vai ter um alicerce, que fique para a família, que gere, digamos, um patrimônio para a família. É isso que o empresário quer. Só que se ele não dá atenção para a parte tributária, Marcelo, tudo aquilo que ele fez, cada gotinha de suor que caiu do trabalho dele, pode ir por água abaixo com um auto de infração. Você concorda? Você pensa essa empresa que eu estava analisando, R$1 milhão, acabou com o patrimônio. Às vezes o empresário ele trabalhou 20 anos para construir isso. E, de repente, vai tudo por água abaixo, simplesmente porque ele foi negligente em relação à parte tributária. Então, eu fico com pesar mesmo, porque tem uma pessoa, tem uma história de vida ali por trás, e, às vezes, por ele ter sido negligente mesmo, por acreditar que não seria fiscalizado, aí tem um desfecho desse tipo, e às vezes acaba com todo aquele empenho que ele teve, é uma vida que a pessoa dedicou para aquela empresa, e vai por água abaixo, e às vezes não tem o que fazer. Então, eu falo, bom, gente, quer abrir uma empresa, faz certinho para que no futuro o seu legado, ele se sustente, ele seja perene, ele vire gerações, né? Ele não se perca por um auto de infração, por uma cobrança tributária, que pode vir tudo por água abaixo, acaba com a vida da pessoa, o que é ruim. Então, às vezes, o empresário, se ele pensasse um pouco mais nesse sentido, ele talvez tomaria decisões diferentes, né? O Éder Tavares fala como abordar um empresário
sem violar o estatuto da OAB? Então, nesse caso específico, Marcelo, é um trabalho de revisão administrativa, né? Na OAB, para os advogados, a gente tem uma infração ética se você capta clientes para que você alimente o litígio, que a gente fala, né? Que é você levar para um processo judicial, uma ação judicial. Nesse caso, você vai aplicar a legislação corretamente. Por quê? Porque originalmente o empresário aplicou de maneira errada. Então, eu não vejo correlação com o serviço de advocacia em si, até porque você não precisa utilizar a sua OAB para fazer esse serviço, né? Você sequer precisa se identificar como advogado, você não precisa nem ser advogado para prestar esse serviço. Então, eu vejo como se fosse uma atividade, digamos, alternativa, extrajudicial, né? No qual você vai usar um conhecimento que você tem ali dentro do projeto. Então, é um pouco nesse sentido que eu vejo. Eu elaborei umas perguntas, mas o tema está indo de tal forma que, se eu perguntar as perguntas que eu elaborei, doutora, ela vai se tornar muito repetitiva. Porque o pessoal está jogando as perguntas, estão saindo melhor do que encomendado. Meu senhor, me desculpa eu ter elaborado as perguntas e não fazer, porque eu vejo que vai se tornar muito repetitiva, porque a senhora já elaborou, já de uma maneira minuciosa, a senhora falou todas as perguntas que eu ia falar. Mas vamos aqui o que os nossos internautas estão falando aqui. A Grazi fala, para isso deve ser implantado um bom planejamento tributário, pois é importante mostrar ao cliente a importância e os benefícios de fazer tudo certo, né? Eu acho que hoje o profissional, né, a gente tem profissionais de montes aí no mercado, né, Marcelo? A gente tem muitos contadores, temos muitos advogados, temos administradores, né? A gente sabe que a questão do mercado de trabalho hoje está saturado. Então, quem é que vai ganhar mercado? Quem é que vai se destacar? Quem é que os clientes vão procurar? É aquele profissional que está capacitado para fazer uma gestão tributária assertiva, eficiente, lícita, né? Não é aquele profissional que faz o basicão, entre aspas, né? Só faz o basicão e não se preocupa se o cliente está mesmo pagando o que deve ou não. Esse profissional, ele está fadado a perder mercado. Mas aquele profissional que se capacita, que busca estudar, estar atento às oportunidades, ele vai ganhar mercado. Vou te dizer por quê, Marcelo. Imagine que você é dono de uma farmácia, certo? E você estava pagando PIS/COFINS indevidamente. Aí você assistiu aqui a nossa live e se atentou a isso. Você contrata um profissional que vai te ajudar, né? Um contador que vai te ajudar nesse levantamento. Você concorda, Marcelo, que você vai comentar com os seus amigos que também são donos de farmácia? Vai ou não vai? Com certeza. Um dono de farmácia conhece vários outros donos de farmácia. Essa é a verdade. O dono da loja de autopeças conhece vários outros donos de lojas de autopeça. O cara da padaria, dono da padaria, conhece outros que são donos de padaria. Ou seja, o seu cliente satisfeito com o seu serviço, ele é o seu maior vendedor. Ele vende o seu serviço se você entregar um serviço de qualidade, né? E que traga esse dinheiro, essa restituição tributária para a empresa. Então, fazendo um bom trabalho, com responsabilidade, estudando, se capacitando, os negócios vêm, né? Eu costumo dizer para aquele profissional que está ali sempre antenado, estudando, se capacitando, os negócios vêm, né? A gente tem exemplos aqui dentro dos meus alunos, de alunos que em dezembro do ano passado tiveram honorários de R$9 mil em projetos de revisão tributária para o Simples, para você ter ideia. Pensa, R$9 mil entrando na sua conta em dezembro, é um presente de Natal daqueles dos bons, né, Marcelo? Opa! Dá para comprar o presente que a pessoa quer, né? Aquele iPhone. Já dá para pagar as dívidas, já dá para pagar IPVA, material escolar, matrícula na escola, já dá para sair um pouco do sufoco, pelo menos. E olha o que a senhora está fazendo, fomentando. Nessa nossa live, como eu falei para a senhora, hoje o nosso alcance gira em torno de 90 mil pessoas, né, através dos nossos canais. O Jacareí TV hoje está com quase 40 mil. Eu tenho a minha página do LinkedIn com quase 28 mil seguidores, fora o Jacareí TV, fora o YouTube, etc. Então, assim, eu tenho certeza que essa live aqui, ela vai estourar aí, vai bater recorde de audiência no YouTube, porque
Principalmente quem está participando dessa live aqui, ela vai querer rever mais vezes, porque os ensinamentos aqui oferecidos são de muita valia para muitos que talvez nem imaginavam que ia ter como estar ajudando o seu cliente nesse tempo, correto? Isso mesmo, Marcelo, eu quero fazer um convite, então, quem quiser curtir o meu perfil aqui no Instagram, né, que é o @AnaPaulaBismara, eu falo muito desse assunto e de outros assuntos tributários lá, igual a gente está fazendo aqui uma live, né, dessa mesma forma. Então, aqueles que quiserem estudar a mais, saber um pouquinho mais, curte lá o meu perfil, que eu acho que vocês podem colher essa informação também aí de qualidade lá no meu perfil, né? Fica aqui o convite. Aí o Mariel Landoni. Professora Ana, é nota 1000. O Faber fala, assista todas as lições, são ótimas. O nosso amigo Renato Barbosa, a live está ótima. Parei tudo aqui para assistir, excelente. Olha que beleza, né? Parabéns, professora. Live muito boa. Quem manda mensagem é o Clien. Já informa a próxima live, sexta-feira. Pode ser, doutor? Preciso ver na minha agenda aqui, preciso falar com a Maria, né? Acho que você falou com a Maria, ela que sabe a minha agenda, mas eu fico aqui à disposição. Vamos combinar. Robson fala, professora, por favor, dá uma dica básica. Como prospectar clientes para recuperação de créditos tributários? Vou dizer aqui a dica mais fácil do mundo, Marcelo. Você não vai na padaria lá do seu bairro tomar um café? Quando você está na padaria, você não encontra com o dono da padaria no caixa? Para ali um minutinho no café e fala assim, ô Marcelo, você sabia que você não precisa recolher PIS e COFINS na venda das bebidas aqui? Na cerveja, no refrigerante, no energético, na água mineral, você sabia disso? Porque eu já fiz projetos em outras padarias para a gente restituir esse valor que foi pago indevidamente. Você não quer que eu dê uma olhada para você dentro do seu extrato do Simples, se você não está pagando também indevidamente? É muito comum as empresas errarem nesse ponto. Quer que eu olhe para você? Pronto, fechou. Faz isso na padaria, faz isso no barzinho. Hoje, sexta-feira, você não vai no barzinho? Para lá na caixa do lado do dono do barzinho, conversa com ele. Vai na farmácia, para lá do lado do farmacêutico que é responsável, conversa com ele. É assim, é fácil. Sabe por quê? Na empresa do Simples, Marcelo, você tem acesso ao dono. Na empresa do Simples, que é uma empresa menorzinha, né, no varejo, geralmente você tem acesso a chegar ao dono. É diferente de uma lucro real, que é grande, e o dono é o presidente, você não consegue falar com o presidente. Na empresa do Simples, você consegue, porque o dono está ali do seu lado. Então, é muito fácil, né? Basta que você tenha um pouquinho ali de networking e você já consegue pegar o seu primeiro projeto. O Edelto está dizendo aqui, na hora que sair o link da nossa live, ele vai fazer questão de passar lá no Amazonas TV. Olha! Não, muito bom, pode me marcar se você quiser também, eu compartilho no meu perfil. Com certeza. Temos aqui a Delma Bertoldo, live sensacional, parabéns. Quero fazer um curso, professora, como que eu faço? Pelo amor de Deus! Então, na verdade, eu tenho uma empresa de treinamentos, Marcelo, e daí a gente tem cursos que envolvem também o Simples Nacional, né? Aqueles que quiserem mais informação, pode me chamar no meu perfil do Instagram, eu já coloco alguém em contato ali da equipe de matrícula dos alunos e tal. Então, eu acho que é uma forma dos profissionais se capacitarem para oferecer esse tipo de projeto com segurança, né? Com confiança, né? Sem fazer nada errado para os clientes. Então, a gente já tem hoje vários alunos, são alunos espalhados no Brasil inteiro, tratando a respeito desses projetos. Estão pedindo para abrir um ensino à distância aqui na região do Vale do Paraíba. O pessoal está doido para se matricular. Mas as minhas formações, elas são no formato EAD, Marcelo. Então, a gente tem aluno até do Maranhão assistindo às formações. E como a gente está falando de PIS e COFINS, são tributos federais. Então, o projeto de revisão desses créditos, ele segue a mesma regra. Tanto faz aqui no estado de São Paulo, quanto lá no Amazonas, quanto lá no Maranhão, quanto lá em Belém do Pará. Então, enfim,
qualquer estado do Brasil, o projeto ele segue o mesmo formato, porque a gente está tratando aqui de tributos federais. É só no ICMS que daí ele muda um pouco, porque depende da regulamentação de cada estado. Aí eu vou fazer uma pergunta, mas eu já sei, já respondeu, mas é mais para não fugir das perguntas também, né? O Robson está falando que é nosso aluno aqui. Robson, 10 coraçõezinhos para você. Lá. Ele está ativo com a gente aqui. Isso. Projetos de restituição de tributos, a senhora já falou. Ele pode trazer o dinheiro para a pessoa, mas também cuidado que você também pode passar pela malha fina, né? Porque vai ter fiscalização. Por isso que tem que fazer certinho, né? O projeto ele tem que ser bem feito. Eu costumo dizer que nós profissionais, precisamos ser os auditores fiscais da nossa empresa. Então, nós temos que fazer aquele contraponto, né? Digamos, o advogado do diabo. Significa assim, quando eu vou fazer o projeto, eu preciso auditar a minha informação para garantir que mesmo que o meu cliente passe por uma fiscalização, que ele vai passar ileso, porque está tudo correto. A gente tem que trabalhar de maneira correta. Então, nada de fazer projetos por estimativa, não existe isso. Projeto por estimativa é esperar vir o auto de infração. O projeto tem que tratar produto a produto, né? É de maneira analítica, detalhada, para dar certo. Então, cuidado, né? Só cuidado para saber que profissional que você está contratando para fazer o seu projeto. Professora, já que está todo mundo falando aí, já vi que tem uns 3 alunos da senhora que estão na live. Provavelmente começaram a seguir a gente hoje. Pode falar do seu curso. Fala o que a senhora... Na verdade, né, a gente tem aqui, né, tem a empresa, ela se chama ABMAX Educacional, é uma empresa que tem formações no EAD, né, no formato online, então a gente tem mais de 1.000 alunos espalhados aí pelo Brasil, e sempre na área tributária, na área dos contadores, para os advogados tributaristas. Então a gente tem formações práticas em que a gente faz efetivamente o projeto, né? Não é algo teórico, é prático mesmo, né? Com as telas da Receita Federal, com os campos específicos que você precisa olhar, com todos os problemas que um profissional encontra nesses projetos, né? A gente já sabe, vai ter problema nisso, vai ter naquilo outro, fique atento a esse ponto, né? Não deixa passar batido isso aqui. Então, assim, é bem operacional mesmo. A gente tem, então, vários alunos que já estão se capacitando e estão transformando as vidas, né, Marcelo? Transformando as próprias vidas. A gente tem um caso aqui, né, que até me emociona muito. Uma aluna nossa que estava passando por bastante dificuldade financeira, o filho estava dormindo, inclusive, num colchão na sala, sabe? E ela buscou o primeiro cliente desse jeitinho que eu comentei com você, né? Foi lá na lojinha e conversou com o dono da empresa, do jeitinho que eu comentei aqui com você, pegou o primeiro projeto e daí recebeu em 60 dias os honorários, que ela pôde até mudar de casa, para você ter ideia com como esse rendimento para ela veio a transformar a vida dela. Então, a gente recebe assim, esses tipos de depoimento dos nossos alunos, que faz todo sentido. Para a gente é o propósito da ABMAX, é transformar as vidas através do conhecimento. E só para contadores esse curso, correto? Não, pode ser para qualquer profissional que queira fazer esse tipo de projeto. Não precisa ser contador, não precisa ser advogado. Veja, aquilo que eu falei, né? Na verdade, você entrega o projeto pelo próprio perfil da empresa. Então, não tem uma graduação específica. O que eu digo? Você precisa ser um profissional que queira se capacitar e seja responsável, seja ético, né? Para você fazer o projeto correto, com responsabilidade. Mas não existe uma graduação específica, nem uma titulação específica que você precisa ter. Olha, doutora, pena que o negócio voou rápido demais. Acho que quando o tema é interessante, devia congelar o tempo, né? Dizem que o tempo bom é aquele tempo que a gente consegue saborear ele. Gostaria de suas considerações finais, que a nossa live já está indo na cronometragem, doutora.
Marcela, eu só tenho a te agradecer. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer receber o seu convite. Quero que você saiba que, em nome meu e de toda a ABMAX, toda a nossa equipe, fica aqui o meu desejo de muito sucesso aí para Jacareí TV.